Fala pessoal, tudo bom? João Ricardo do Viagem Foto. Hoje eu estou aqui em Curitiba visitando a fábrica da Ideia Pro, quem desenvolve esses baús aqui, que são os mesmos baús que nós utilizamos no projeto Rota da Conquista. E eu vou aproveitar hoje para fazer mais uma dica de GPS. Então vamos lá. A dica de hoje é sobre importação do Google Earth para o Basecamp. Antigamente o Basecamp tinha suporte para você utilizar o Google Earth, ou seja, utilizar o mapa do Google Earth dentro do Basecamp. E esse suporte foi removido em uma das atualizações e agora você não pode mais. Porém, ainda é possível você criar waypoints e rotas pelo Google Earth e importar para o Basecamp. Então vamos para a tela do computador ver como a gente faz. Então o primeiro passo é abrir o Google Earth e criar sua rota e seus waypoints pela ferramenta da forma que você achar mais fácil. Eu vou criar um exemplo simples aqui de uma rota entre a Mão do Deserto e São Pedro de Atacama. Então eu vou pesquisar a Mão do Deserto, vou salvar esse waypoint e vou fazer o mesmo aqui com a cidade de São Pedro do Atacama. Eu não precisaria criar os waypoints aqui no Google Earth para fazer importação. Eu só criei para mostrar o resultado de waypoint importado e de rota importada dentro do Basecamp. Então agora eu vou vir na pesquisa e vou criar uma rota entre esses dois pontos. Estou salvando minha rota aqui como Rota São Pedro, Mão do Deserto. E agora eu vou colocar esses objetos aqui, todos numa mesma pasta para fazer a importação. Pronto, criei uma pastinha chamada Rota JR e é essa pasta aqui que eu vou importar. Dentro dessa pasta eu tenho essa rota, que está em azul aqui no meu Google Earth, e tenho dois waypoints, um da origem e um do destino da minha rota. Para fazer a importação, eu vou vir em cima da pastinha da rota, criada aqui, e vou no arquivo, salvar lugar como. Na hora que eu mandei salvar, ele já vai sugerir um arquivo do tipo KMZ. Esse é o padrão que a gente utiliza para importar para o Basecamp. Então é o próprio KMZ que nós vamos utilizar. Vou salvar aqui na área de trabalho do meu computador. Só para a gente comparar um pouquinho aqui o conteúdo, eu estou expandindo o que tem dentro da rota. Ou seja, todos os waypoints que o Google Earth criou. Então agora eu vou abrir o meu Basecamp para poder fazer a importação dentro dele. Aqui no Basecamp, o jeito mais simples de importar é simplesmente catando o arquivo KMZ, que foi salvo lá do Google Earth, e arrastar para dentro de minha coleção. Quando você arrasta e solta, ele simplesmente vai importar os dados para você e tentar manter o mais compatível possível entre as duas ferramentas. O resultado do Basecamp não é exatamente igual ao resultado do Google Earth. Porque uma rota criada no Google Earth, na verdade ele vem para o Basecamp como track e não como rota. É a forma como o Basecamp consegue entender. Isso não é necessariamente um problema, porque você pode converter uma track em rota. Então o fato dele importar como track não tem problema nenhum. Para você converter em rota é só clicar com o botão direito e mandar criar uma rota a partir da trilha selecionada. Mas antes de fazer isso, vamos ver aqui como é que ficou o resultado. Para a imagem não ficar muito poluída na tela, eu estou usando o mapa global, que aparece menos informações. Então repare que os waypoints foram todos criados e você tem aqui a linha cinza que representa a rota. No caso, a rota criada do Google Earth, e aqui no Basecamp representa essa track. Eu vou abrir o Google Earth e comparar lado a lado as telas para a gente ver como é que ficou a importação. Como você pode perceber,
todas as marcações feitas pelo Google Earth, ou seja, todos os pontos que ele utilizou para poder criar a rota, foram importados no Basecamp como waypoints. E aqueles pontos que nós criamos manualmente, Mão do Deserto, São Pedro do Atacama, também foram importados aqui como waypoints. Está do outro lado Mão do Deserto e está aqui do outro lado São Pedro do Atacama. No Basecamp essa informação fica um pouco confusa, porque as pastas e subpastas criadas no Google Earth não são reproduzidas no Basecamp. Você teria que fazer esse trabalho de uma forma manual. Então, para você importar, talvez seja melhor você importar segmentado e depois organizar no seu Basecamp. No caso aqui, clica em cima apenas da rota e vai lá e manda salvar somente essa rota. Em seguida, clica em cima que tem os dois waypoints e importa eles em arquivo separado aqui no Basecamp. Isso é a forma que você vai organizar. Se você não se importa com essa organização, se você quer apenas visualizar a rota aqui e depois jogar para o GPS, então você não precisa se preocupar com isso. Agora, dentro do Basecamp, eu não recomendo utilizar essa rota traçada pelo Google Earth. Por quê? Essa rota foi traçada baseada no mapa da Google. Então, em vez de você converter esse track em uma rota nova, é melhor você selecionar os waypoints desejados e mandar criar uma nova rota. Nesse caso aqui, que é uma rota bem simplificada, bastaria eu selecionar Mão do Deserto e São Pedro do Atacama e falar para o Basecamp criar rota, ou seja, botão direito, criar nova rota. Ele já iria criar um caminho semelhante a esse. Se eu tivesse uma rota muito grande, com muitos pontos de parada pelo caminho, com muitos waypoints pelo caminho, aí sim eu teria que selecionar todos eles para que a minha rota fique com a mesma precisão que eu tinha ela ali no Google Earth. A importação do Google Earth é semelhante ao processo de importação do Google Maps, ou seja, é do mesmo jeito que você vai fazer. Cria sua rota na ferramenta do Google, manda salvar em arquivo KMZ, arrasta o KMZ para dentro do Basecamp. E no Basecamp a única diferença que você vai ter é a forma de organização. Ele não vai levar pastas, subpastas ou as separações de camadas, por exemplo, lá do Google Maps. Isso você vai ter que organizar numa forma manual dentro da ferramenta. Agora, é recomendado você criar waypoints e rotas no Google Earth e importar do Basecamp? Na minha opinião, não. Se você vai começar um projeto do zero, é melhor você fazer tudo direto no Basecamp. E se você precisar localizar um ponto ou outro que é mais difícil de fazer pelo Basecamp, você localiza apenas esses waypoints ou no Google Earth ou no Google Maps e importa os waypoints. E aí você trabalha dentro da sua lista no Basecamp com esses waypoints importados, que vai ser a mesma coisa de você ter criado eles diretamente no Basecamp. A única diferença é que você achou mais fácil ou está mais habituado pela outra ferramenta e gerou um desempenho melhor na criação da sua rota fazendo assim. Agora, as rotas, como eu falei, você pode importar, elas entram como trilhas, mas não é recomendado você utilizar, justamente pelo fato dessa diferença entre mapas. Inclusive no próprio Basecamp, quando você cria uma rota em um mapa, por exemplo, aqui na América do Sul, você criou no mapa do projeto Mapear, e depois você vai usar o mapa original Garmin América do Sul. O ideal é que você mande recalcular todas as suas rotas criadas no Mapear em cima do mapa da Garmin, para você não ter problema de erro na hora do cálculo. Se você cria suas rotas usando um mapa no Basecamp, como foi o exemplo, o Mapear, e na hora de importar para o GPS, seu GPS tem o mapa da Garmin, quando você for executar a rota, o GPS vai recalcular. E nesse processo de recalcular, ele pode criar algum item diferente, ele pode criar algum caminho diferente, justamente por você não ter utilizado o mesmo mapa. E o mesmo vale importando do Google Earth. Se você criou no mapa do Google Earth, na hora que você jogar no GPS, ele vai recalcular baseado no mapa que está lá dentro. Então qualquer pequena diferença, uma via que exista num mapa e não tenha no outro, um erro de localização ou de coordenada,
ele pode gerar uma rota diferente daquela que você planejou e você não vai ter uma precisão de 100% no seu GPS baseado na rota que você criou. Então isso não é legal. Então fica a dica aí, crie seus waypoints na ferramenta que você quiser, na ferramenta que você está mais habituado, e importe apenas os waypoints para o Basecamp. E crie todas as suas rotas pelo Basecamp, sempre usando o mesmo mapa que você vai usar no GPS. Se você já tem rotas antigas e quer utilizá-las, e o seu mapa agora é diferente, então recalcule todas as suas rotas dentro do mapa novo, para que você não tenha problema na hora de levar para o GPS. Viu como é fácil você importar do Google Earth para o seu Basecamp? O fato da ferramenta não ter mais suporte de integração, ou seja, o fato do Basecamp não permitir que você abra os mapas do Google Earth dentro dele, não é necessariamente uma perda, porque é muito mais interessante você importar waypoints e trabalhar no mapa do Basecamp do que trabalhar no mapa do Google Earth. Por quê? Porque o mapa do seu GPS é o mesmo mapa que você tem no Basecamp, que é diferente do mapa contido do Google Earth. E se você usa o mesmo mapa, a precisão dos pontos é muito melhor. Então, quando você for recalcular a rota ou por algum outro motivo for trabalhar com esses waypoints, ele não vai gerar um resultado diferente do que o resultado que você já tem no Basecamp, porque ele está usando o mesmo mapa. Essa é a dica de hoje, espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Valeu!